e fala no seu ouvido e o artista fala assim, pô, essa poesia, claro, ela já existia. Eu só baixei ela do éter, sabe? É muito comum, né? Inclusive o cara que queria falar isso não é meu, né? Isso veio e apareceu. É a coisa mais comum do mundo, porque é que nem você faz uma piada. A piada vem do nada. A piada Exato. não veio do... Mas olha só, Lu, que interessante, porque dentro do... Uou! Beleza, galera? Hoje estou aqui com o César e eu sou o Lucas e a gente vai falar de criatividade, que é uma coisa muito massa. Legal. O limite da capacidade humana que nos difere dos animais, né? Que total. faz a gente explorar novos universos e coisas incríveis do mundo. Diz que a criatividade é só a questão mais importante que existe para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento de tudo que aconteceu. Então. Junto com a inteligência, né? Então, mas qual que é a diferença? Pega aí. Olha só, que grande começo, ó. A diferença é o seguinte: a inteligência, elas são conceitos muito próximos, mas a inteligência, de forma geral, ela é muito usada por um objetivo mais claro, né? Ela é determinada por um determinado objetivo. A criatividade, ela é seguramente também, ela tem essa característica, mas ela tem algo que é muito diferente, que é o inusitado, é algo muito diferente, é muito novo, né? Literalmente, né? De novo. Criação. Exato. Né? Um ato divino, assim, porque as musas, você pode ser, ouvidos. Claro, você pode ser extremamente inteligente e não ser criativo, hein? Né? Você pode ser ótimo de algumas áreas da sua capacidade e de repente na área de criatividade você é tão... Total. É tão bom. Você sabe que tem níveis de criatividade. Tem, mas classificáveis? Como? Olha só, tem um questionário. Tem um negócio que vem assim, mas de áreas criativas que você faz. Né? Tipo, você faz dança, desenho, música. Tem dois tipos, na realidade. Só, né? Tem um que eu gosto mais do que até esse, porque tem um que assim, a criatividade do ponto de vista de resolução de problemas, é a criatividade funcional, né? Ou você criar algo novo que solucione uma determinada situação, né? Que resolva uma situação ou que adapte uma situação. Sim, uma coisa, né? Criar lâmpadas. É algo francamente funcional, né? Exatamente. Criar lâmpada foi algo extremamente criativo. Uma estratégia de xadrez, assim, porque você pega, que nem você falou, assim, inteligência é atingir um objetivo, né? Mas você pega o xadrez tem vários caminhos para uma coisa só, né? Sim, não só o xadrez, até a matemática tem vários caminhos. Exato. Né? O pessoal que trabalha também com computador, que programa também, eles falam, não, esse caminho é muito mais elegante, é muito mais bonito, é muito mais criativo. É muito mais eficaz, é muito mais rápido, né? Exato. Fica aquele programa denso, cheio de informação bagunçada, uma coisa simples, né? E elegante. Exatamente. Os codes podem ser feitos de formas mais ou menos criativas. Tem umas leis que os caras seguem para criar um código bonito, organizar e separar, categorizar. Sim, eu acho que tudo faz sentido assim. Mas olha só. Da hora. Elegante é a palavra. Assim. Elegante é a palavra, porque olha que interessante isso. A gente tá falando, porque tem essa criatividade. Essa classificação eu não curto muito, assim, ó. A criatividade funcional. A outra é a criatividade de criatividade, assim, a arte. De dança. A dança, né? A escrita, a poesia, seja o que for, né? Que claramente tem algo vinculado à questão de saúde mental, que é uma coisa fundamental da gente discutir. Criatividade e saúde mental. Agora, a outra classificação que eu acho muito legal é assim, existe um instrumento que é de autoaplicação para avaliar a sua capacidade assim, criativa. E os grandes criativos, Big C. Big C? O que é um Big C? O Big C é aquele cara que, através da sua capacidade criativa, ele transformou um domínio, ele transformou um conceito, ele transformou uma ideia. É mais ou menos... grande inovador, né? Ele achou exato. Outra área. Exato. Né? Ele pra mim é assim... assim, uma área, né? Um gênero. O Elvis... Você pega Calma aí. Fala de novo. Que transforma o blues em rock and roll. Total, né? Genial. Ele é um Big C, reggae, certamente. Assim, você pega assim, Bob Marley, uma coisa, né? Claro.
Em outras áreas, na física, agora inclusive está tendo o filme dela, da Marie Curie. Total. Né? A polonesa que descobre a radioatividade, né? E incrível, ganha 2 prêmios Nobel de Química. E né? Morre pela própria invenção. Exato. Né? E a filha dela depois também ganha Nobel. Não invenção, incrível. Né? Certo. Grande descoberta, né? mas... Total. Tem que ter uma capacidade ali criativa, genial, que está francamente abstração, né? Esses são os Big C. Isso é poucos, né? Os Big C, assim, os grandes gênios, né? Criativos que realmente transformam. Aí tem os Proci. Que trabalham muito. Que desenvolvem aquela... Pô, melhoram, você, sei lá, um músico que, pô, é um baita jazzista, ele toca muito bem, ele criou algumas coisas, mas ele não foi um transformador do conceito, entende? Mas ele ajudou muito a construção. Ele inventou o jogo, né? Exato. Ele jogou um jogo de um jeito genial, mas ele não inventou o exatamente. xadrez, né? Ele pode jogar muito bem, mas ele nunca... Ele talvez nunca teve uma abertura do xadrez no nome dele, né? Nem uma defesa no nome dele, ou alguma coisa assim, né? Aí tem a nossa criatividade, que é a criatividade do dia a dia. Isso todo mundo tem, né? Aquela coisa assim, pô, eu mexer a mesa aqui, colocar ali, vai ficar mais legal na minha sala, né? Eu posso repensar o meu trabalho de uma tal forma que vai ficar melhor. Qualquer mini fuga da rotina, né? Qualquer mini fuga de um hábito é considerado algo inovador, assim. Exato. Mini, né? E corte de caminho, algo assim. Você sabe, quando você falou da criatividade, né? É um tema muito complexo, porque é um conceito muito difícil. Mas aí quando a gente pensa na pandemia, olha só que interessante. Tem muita gente estudando criatividade na pandemia. Por 2 grandes motivos. Historicamente, situações de crise. Olha só, situações de guerra, situações... Sim, isso né? É muito legal. Muito. Situações onde... Outras situações mesmo pessoais. Crianças que perderam os pais. Indivíduos que passaram, de forma geral, assim, por algo de crise. O que é uma crise? É algo que altera seu senso de eu, a sua forma de ver as coisas, né? São momentos que historicamente foram associados a grandes momentos de criatividade. A solitude e a incerteza, que são as 2 grandes questões talvez da pandemia, são historicamente conceitos francamente ligados a momentos criativos. Mas você pega grandes movimentos criativos, eu acho que a solitude não ajuda tanto, porque existe também os ambientes propícios, onde tem toda a questão, por exemplo... Você pega aquela foto lá dos cientistas famosos, tem a Marie Curie, tem o Einstein, tem todos eles, sim, Bohr, saca? Exato, sim. É um mini ambiente, é um ecossistema de pessoas que falam do negócio, né? A cena. Você pega a cena musical. Sim. Então, não é um artista sozinho, são várias ideias batendo entre outros e não fica numa coisa só. Então, a solitude... Mas existe aquela coisa do russo que vai para uma cabana escrever e cria um grande romance russo, saca? Mas você tem total razão. Porque, no fundo, o que rola é uma grande divergência sobre isso, né? Se esses momentos realmente favorecem, né, a criatividade, ou até não, talvez atrapalhem. Agora, olha só que interessante. Mas o que nem que você falou do obstáculo? Calma aí. O obstáculo é legal porque, que nem você falou, é o objetivo que o cérebro está tentando... Claro, vencer, superar. Vencer, né? Daí que vem tudo, né? Exato. Mas olha só, é muito questionável, né? E com o surgimento da pandemia, tem tido estudos multi-sites, assim, entre países, tentando avaliar isso. Olha só que interessante, uma das coisas que assim ficou já bem claras. As pessoas criativas, que tem tudo a ver com isso que você está falando, que tentam utilizar a sua criatividade dentro de um contexto social ou comunitário ou de grupo, isso auxilia muito mais o próprio indivíduo do ponto de vista da sua condição mental, e aquele ato criativo acaba sendo mais efetivo também, de forma geral,
para a comunidade como um todo. Mas em questão de a invenção é melhor ou a questão de dar mais satisfação de ter feito? A satisfação é maior. Mas a satisfação vem da sociabilidade, exato. Não só de... É maior. É aquela coisa do hobby como artista que você tem que compartilhar a sua obra. Você não pode deixar para você, porque senão não faz sentido. E não é só artista, né? A gente que trabalha em vida acadêmica é a mesma coisa de eu produzir uma coisa e não publicar para ninguém vê, né? Então, se você cria algo, poxa, ele tem que ser compartilhado, né? Ainda mais se é algo bacana, se é algo legal. Gênios os que criaram, né? O resto copia, né? Os que mais normais a gente copia e vai seguindo alguns modelos. Na real, a criação vem da cópia misturada, né? É copiar de vários lugares diferentes. Não existe de tirar do nada. Olha que interessante. Não existe isso. Não, olha só. Aí é uma grande discussão. Não, porque você entende... Olha, porque, vamos lá, a gente começou na pré-história e ninguém não tinha nada. Então, coisas surgiram, sim, né? Exato. Você entende? Só que elas não podem ter surgido do nada ao mesmo tempo. Então, são várias cores primárias que criam as secundárias, que criam as terciárias. Mas aí vem um grande questão de conceito que é criação, né, ou criatividade e inovação, né? Eu acho que o inovar é um pouco isso. Você pegar coisas que existem, né, e transformar. São produtos que estão ali, de forma geral, você transforma. Criar, não, é novo. É algo realmente novo, né? Não, mas não você vê que são conceitos muito próximos. É a mesma coisa, né? Na real. Sim, né? Não, porque sabe, como que você treina a criatividade, você treina copiando e misturando, e daí você vai criando na sua cabeça coisas novas aos poucos. Só que se você não treinar e não fizer nada disso, não vai vir uma ideia do nada, só se vier do subconsciente coletivo, uma coisa assim, saca? Aí veio dos sonhos, algo que vem da musa, saca? Vem do gênio, que vem e fala no seu ouvido e o artista fala assim, pô, essa poesia, ela já existia. Eu só baixei ela do éter, saca? É muito comum, né? Inclusive o cara que queria falar isso não é meu, né? Isso veio e apareceu. É a coisa mais comum do mundo, porque é que nem você faz uma piada. A piada vem do nada. A piada não veio do... Mas olha só, Lu, que interessante, porque dentro desse conceito da gente imaginar a criatividade, você passa a pensar isso que você falou, evidentemente é fundamental a habilidade cognitiva, né? Cognição, quanto mais você estudar uma coisa, a chance de você criar em cima dela é maior. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da aleatoriedade do seu pensamento, de você tirar os filtros da sua cabeça para deixar rolar coisas novas e ser... Pra mim é muito mais próxima de criatividade. Tipo, desligar o superego e tirar o filtro pra deixar o caos borbulhante do subconsciente brigar lá no fundo e às vezes alguma faísca de algo genial, que é a faísca do fogo, tá ligado? Mas que a gente roubou dos deuses, tá ligado? A chama total. Você adora isso, né? Você adora isso. Eu sei, mas isso é o sentido da vida. Eu sei, e né? Quantas pessoas não falam, a hora que eu parei de criar, eu morri, né? A hora que eu parei de criar e pensar, né, em algo novo. Que a pessoa aposenta e morre logo em seguida. Exato. Porque ela parou de criar. Existia sua criatividade. Você tem que construir algo, né? A gente tem essa necessidade. Mas você tem razão. Mas olha só, a gente passa pela questão cognitiva, né? Que eu também concordo. Eu acho que não é a melhor forma. Passa por traços de personalidade. E olha outra, né? E olha que interessante, historicamente também, o que é super polêmico, a doença mental esteve associada à criatividade. Não, o gênio maluco, né? O cientista maluco. Veio daí, né? É todo um mito, é um arquétipo. E é o sofrimento. Você pega... O Rick Sanchez do Rick and Morty. Exato, ele é sofrido, né? Ele tem alguma... cientista, ele tem uma depressão, tem ele tem um vazio, ele tem uma necessidade, né? Constante, né? Exato. Então tem as questões de personalidade, mas tem mais, tem a fase da vida também. Já viu alguém com 70 anos criar uma grande coisa? Então, existe refinação dos seus dotes artísticos aos poucos. Isso. Mas se você, por exemplo, você pega as grandes obras, Beethoven escreveu já... O Beethoven escreveu já surdo o negócio, e daí ele
é genial mesmo assim, saca? Mas veio Aí é de necessidade, né? Não, veio de uma memória de auditiva, de você tá no meio da arte e daí a arte te usa como algo pra mostrar pro mundo, saca? Olha só, como é variável, né? O Balde Amaral, ele falava o oposto nos textos dele. Ele falava, se você quer escrever, eu releio, refaço, repenso, refaço, releio, refaço. É uma coisa construída, isso não saiu do nada. Mas seguramente teve coisas, né? A história da maçã que caiu na cabeça, eureka, né? Toim, nossa, descobri, né, um grande conceito. Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que na arte, essa questão mais da característica do indivíduo é maior. E eu acho que nas áreas profissionais, eu acho que quanto mais a treinamento, a questões cognitivas, talvez favoreça a criatividade. Eu acho que quando soma as duas coisas, seguramente é melhor, né? Acho que com certeza. É aquela coisa dos dois hemisférios do cérebro, que tem um que é caótico, tem um que é matemático. Mas você sabe... exato e... Você sabe que a criatividade, humanos, né? Apesar de ser associada a questões de saúde mental, assim... historicamente negativas, isso é altamente polêmico e eu, pessoalmente, daquilo que eu tenho visto, me parece pouco verdadeiro, porque ela, no fundo, a criatividade tem muitas coisas boas pra gente, né? Olha só, a criança criativa aos 7 anos, quando a escola favorece situações de criatividade, onde a criança é muito criativa, quando você faz um segmento delas aos 7 anos, aos 11 anos, 4 anos depois, são crianças... elas são melhor adaptadas, elas têm menos problemas sociais, ela tem mais amigos. Então, a criatividade como um fator de adequação quase social é fundamental. É meio que adaptação, né? Você pega tipo um camaleão tentando se encaixar no mundo e daí se você é mais criativo, né? A chance é maior. Né? A chance é maior. Um polvo que entra e vira uma pedra e daí vira um peixe. Sabe? Mas olha só, né? Se a gente pegar idoso, sabidamente ele previne questões ligadas a alterações de memória. Se você desenvolver a arte, né? Todo esse tipo de coisa, segura, né? você pode ter um risco menor de demenciar, né, se você mantém o seu exercício aí de criatividade ao longo da vida, né? Ela também é atrelada a isso, né? Mas a gente estava falando, por exemplo, da neuroplasticidade, que vai congelando aos poucos. Esse é o treinamento que é o anti-neuro... entendeu? Eu entendi. É o anti-congelamento da neuroplasticidade. Você concorda que, então, a criatividade deixa... o quanto gira o nosso liquidificador de ideias dentro da nossa cabeça. Exato. Eu li uma coisa, não sei quanto é verdadeiro, que a gente pensa tem mais de 60 mil pensamentos por dia, né? Você tentar encontrar aquele que seja o mais criativo e usar ele, né, dentro da melhor forma possível, né? Eu não sei se isso faz sentido. Não faz. Você pega um pensamento, ele não é uma palavra, uma ele frase. Não é quantificável. Ele não é uma cena, ele pode ser muita coisa, pode ser uma melodia. Ele pode ser um tato, uma memória. É por isso que a gente, né, naquela discussão da Neurolink, lembra? A gente falava, o cara não vai transformar nunca a onda, né, num pensamento, né, imaginando isso de forma puramente matemática. Total. Então, eu acho um tema incrível. A criatividade é determinante. Eu acho que criar e sair da posição de só absorver conhecimento, começar a criar conhecimento ou criar novidades é determinante para você se relacionar bem. Além do que dá uma liberação de endorfina, de dopamina gigantesca. Ajuda, seguramente reduz a ansiedade. Você pintar, escrever, você entrar no flow, que a gente fala tanto, que é aquela coisa quando você entra numa determinada coisa que você está fazendo, que você está curtindo e está criando em torno daquilo lá. Você se perde no negócio, e você se perde. É exatamente sua isso. Sua ansiedade cai. Que o artista está lá e ele se transforma na música. Né? Ele está lá fazendo um solo de violino e o solo fica genial. Né? Sensacional. Daí de repente ele volta a ser uma pessoa normal e fala assim, sei lá. Exatamente. Pega no breu, né? É no breu. Isso me lembra que tem aquela coisa do Jung, da ânima, que vem da animação
intuição, do coração, que é a musa interna, né? E tem tudo a ver com essa sexualidade, que tipo, a criatividade vem da sexualidade e que explora toda essa questão mística da parte feminina do masculino e a parte masculina do feminino, saca? É a treta, né, interna. Você acha que vem do conflito? Vem do conflito? Lógico, conflito de ideias. Conflito dos sexos. Eu acho que o conflito é o gerador de quase tudo. Não o né? sexo. O sexo, eu tô falando do yin e yang, entendeu? Não, saca? É isso que eu tô falando de sexo. Sim, mas a gente pode fazer isso em qualquer coisa meio polarizada, né? Exato. Você pega assim, a antítese na poesia. É exatamente isso. É a feminino, treta dos significados, é o frio e o quente, saca? Mas você não acha? Eu acho que a nossa capacidade criativa, eu acho que ela vai diminuindo cada vez mais à medida que você tem menos esses conflitos, né? É por isso que ela é tão vista em situações de crise, eu acho, né? Total. Total, né? Porque tem uma necessidade magnética. Exato, de você transformar. É uma necessidade também. Agora, se eu não preciso criar mais nada, se minha vida tá muito mansa também perde um pouco a graça pra mim. Eu acho que a gente tem que estar continuando criando o tempo inteiro, né? O tédio que seja internamente, mantém, né? E se você pensa na questão do cerebral, você pega aqui a parte mais lógica do cérebro, ela é treinada, enquanto a outra parte ela vai decaindo, né? Que nem um músculo, é exatamente isso. É por isso que eu não compro tanto essa ideia de que mais velho perde um pouco, entendeu? Porque quanto mais você treina, melhor você fica. Claro que tem os velhinhos bombados, musculosos, entendeu? Não, eu entendo. E a maioria não é. Mas se você constrói isso ao redor da sua vida, ao longo, devagarinho, você tá com um músculo criativo mais bem feito, sabe? Lu, as baías de liminina, como é que chama o negócio? A bainha de mielina. Então, elas são mais flexíveis, cara. Não, mas olha só, eu vou te dar um exemplo. Por que o Beethoven escreveu lá, mesmo surdo? Porque as baías de liminina, como é que chama? Bainha de mielina. Da música, estavam formadas. Ele só apertou o botão para fazer mais um. Entendeu? Mas não é sempre assim, né? Então, vou te dar um outro exemplo. Por que você pega... Vamos pegar na música. Eu acho. Na música, hein? Não, é uma discussão também, eu não sei disso. Eu acho que isso é extremamente variável, até porque o conceito que a gente trabalha de criatividade é muito difícil, né? Mas olha só... eu pego grupos, tá? Não quero citar, mas eu tenho um monte de grupos musicais que eu vejo, eles eram muito criativos. Eu posso falar. Vou falar de Titãs. Cabeça Dinossauro. O disco Cabeça Dinossauro, pra mim, é genial aquilo lá. Cara, eu ouço Titãs depois de 40 anos tocando Roberto Carlos, né? Ou repetindo aquele mesmo som de lá de trás. Eles não criaram. Com todo o respeito, não, vocês criaram, tá? Desculpa, mas não é a mesma capacidade. E se eu ver tantos outros, eu não consigo ver isso. Eu acho que isso também é meio intolerante, meio intolerável para eles, né? Muitos não toleram, né? Isso é se uma matam, mistura. Fica meio difícil. Sim. Né? Não, mas eu acho que isso é uma mistura de... Quando vai passando o tempo, o artista vai se tornando mais dele mesmo. Então o som dele é mais identificável. Daí você acha que ele tá sendo uma cópia dele mesmo do passado. Mas na verdade ele só achou o flow, entendeu? O próprio estilo. Daí você fala assim, é tudo igual. Esse de si é tudo igual. Mas é o estilo deles, entendeu? Eles encontraram o flow da identidade própria. Não é tipo assim, que ele foi perdendo aos poucos, né? Mas olha só. Eu acho que esse é um grande segredo. E também você foi ficando mais velho, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai xingando as músicas novas. Vai xingando, mas eu vou te falar, não xinga as músicas novas, não. O que mais quero é música nova. Sim, porque assim, eu penso também nisso, eu acho que... Você não ouve trap. Você tem que se manter, né? Eu acho que é muito difícil, ao longo do tempo, exatamente você manter aí uma questão que é motivacional muito grande e continuar criando, né? Porque eu pego alguns cantores, vamos continuar na área do canto aí. Vamos pegar um outro. Você pega você assistiu o show dele? Beatles veio aqui pro Brasil. Paul McCartney. O Paul McCartney, ele continua fazendo umas coisas muito diferentes do que ele fazia. Ele faz coisas diferentes. Ele tem a cabeça aberta, né? Exato.
Ele faz... Tem uma música, a Fun You lá, do penúltimo CD, ela é quase uma eletrônica. Né? Eu tava ouvindo o Bob Dylan, cara, eu acho genial aquelas... Cara, o Bob Dylan é outro nível de letrista. Não, ele é assim, genial. Ele canta meio mal, mas você sabe que ele veio do circo, né? Genial. Ele tem uma coisa circense total. Tem um documentário dele que você tem que ver. Como chama? Rolling Thunder. Exatamente. Putz, é sensacional. É sensacional. É muito bom. É muito bom. E daí eu vi assim os acordes que ele tava usando no violão, era um sol e um dó. Né? Sol, dó. Eu falei, como que isso é tão genial? E a gaita dele, diatônica. É muito genial. E a gaita diatônica dele. É outro nível. É outro nível. Ele roubou do blues, né? Daquela pegada, né? Não, e que nem você falou assim, pô, o Elvis Presley inventou o rock and roll. Na verdade, ele misturou o blues. Ele inovou, com um jeito meio mainstream e mudou, né? Na realidade, ele não sei não é só ele, como né? Você também, sabe né? A invenção de um novo paradigma e só a continuação de outro de um jeito esquisito. Você tem razão. Eu acho que o ser humano racionaliza umas coisas, com certeza. Ele só também se pautou em algumas coisas, né? É só pra categorizar, mas não muda nada. Porque quem pega depois o modelo rock mesmo, daí que vem os Beatles, vem para os Estados Unidos, pega aquele som do Elvis ele é muito diferente e começa, Metallica, né? Exato. Mas aquele modelo dos 4, guitarra, aquela tá ali nos batera, Beatles, né? E ao mesmo tempo aquela vestimenta, né, do rock, aquele pegado do rock tá no Elvis totalmente, né? Desde o começo, né? A dança, a forma dele dançar, a forma dele cantar. Eu entendo, você tem razão. Acho difícil marcar como um só. Eu acho que teve tanta gente que veio antes também. Mas chega um momento que aquilo lá se rompe, né? É o ponto de mutação, né? Total. O ponto de mutação. Na questão do Elvis, foi uma questão também rebelde, saca? A música virou um ato de rebeldia, assim. Começou a ser ali. Aquela coisa do... que a juventude contra o mundo antigo, os hippies contra... teve muito Eisenhower, isso, né? Na época guerra, né? Em situações de guerra, depois da história do Vietnã também, né? Tanto que ele foi, né? Ele foi pra cima, o Elvis, inclusive, né? Total e tal. Então, é isso. Eu acho criatividade fundamental. Se não se cria, nada acontece. Um exercício criativo muito bom que eu ando usado é escrever de manhã, quando você acabou de acordar. Quando a gente estava conversando sobre o sono, que existem os diversos fases da consciência, e daí tem a fase que você acabou de acordar, você tem um acesso tão grande ao seu subconsciente. Quando você escreve, você escreve algo muito mais lá para trás, na consciência, mais subconsciente, mais mitológico, assim. Não é uma coisa tão do cotidiano, assim. Vem uma coisa lá no fundo que nem você entendeu, mas pode ser algo que vai acontecer no futuro, entendeu? Ou você tá descrevendo algo que tá acontecendo na China. Sim. Porque você tá pegando informações que elas ainda não estão tão organizadas. Você organiza elas depois, entendeu? E daí ali é tipo um liquidificador antes de criar a matéria-prima. Então é mais forte a criatividade nesse momento de acordar. Então funciona como um exercício muito bom. Eu acho que é variável, né? Eu, por exemplo, se eu acordar muito cedo, meu cérebro não funciona. Ele não vai conseguir digerir nada disso, entendeu? Ele é lento, muito lento. Agora eu vou chegando à noite, por exemplo, agora que a gente grava, nossa, isso tudo eu acho que é variável. Né? Cada um tem um momento. Eu, por exemplo, eu preciso de silêncio. A madrugada é outro momento criativo muito grande. Eu gosto Tem muito. uma música do Arctic Monkeys que se chama From the Hits to the Rubble. Um negócio eu não lembro. É algo assim, From the Ritz. Você procura Ritz, você vai achar Ritz com Z. É que eles falam que assim, que não dava pra ter falado daquelas coisas num domingo de manhã. Que tipo, ontem à noite fez tanto sentido. Só que no domingo de manhã não faz mais, né? The haze has ascended, saca? É outro nível energético. Mas a gente que quando você tá bêbado e você entende os outros bêbados e os sóbrios não entendem mais. Ou você tem uma grande ideia. Na frequência do rádio deles. Eu entendo perfeitamente. Porque tem, às vezes, a gente tem uma grande ideia, passa 2, 3 dias e fala, mas isso aqui é uma porcaria, não é? Tem isso também. Total. Ou algo que você abandonou, de repente fala, gente, isso se encaixa aqui assim, ó. É algo incrível, é transformação.
transformador, transforma tudo. A gente faz isso todo dia, né? A gente faz aqui no estúdio, a gente faz para criar, para escrever, para ler, para pensar. E tem os gênios, né? Os caras que conseguem... Sabe que gênio, a palavra gênio eram gênios, eram almas que te davam ideias. Que legal, não sabia E disso. depois que rolou o iluminismo e a gente se tornou mais individualista, o gênio acabou virando a pessoa. Mas antigamente as ideias estavam soltas no éter e você pegava, você emprestava do éter, não era você. Não fui eu, foi o gênio que me falou, entendeu? E agora ele é um gênio, entendeu? É uma questão do indivíduo. Mas vem daquela coisa romantizada de que tipo, vem do nada, vem do ar. Sim, isso é muito mutável também, né? A gente pega outra questão da criatividade, essas questões são históricas, né? Até porque me parece muito fácil quando você olha pra trás e fala, pô, eu podia ter tido essa ideia aqui, ó. Pô, essa ideia aqui não era tão difícil de ter. Mas pô, mas não foi você que teve, né? Alguém teve muito antes de você. É que agora ela tá tão intrínseca no mundo que você não percebe... aonde foi a criação. Você vai falar assim, eles não sabiam da gravidade? Como assim? Mas entendeu? É incrível, porque essa questão de como você, de alguma forma, mostra também é determinante para você ter o reconhecimento daquilo que é criado, né? Porque eu vou pegar um exemplo do meu trabalho. Teve uma época, por exemplo, com crianças com autismo, surgiu um remédio que era a risperidona. Aquilo eu via que estava transformando a evolução de todo mundo, né? Eu via aquilo lá. Só que não era só eu que via. Todo mundo, gente no mundo inteiro via. Aí começa a surgir um monte de publicação. Em 6 meses, 1 ano, aquilo é a primeira droga liberada para uso em crianças com autismo. Você viu aquele estudo dos macacos nas lagoas? Qual? Que eles ensinaram os macacos a lavar os alimentos na lagoa em uma ilha, e daí os macacos em todas as ilhas aprenderam ao mesmo tempo a lavar o alimento, sendo que eles não tiveram informação. Contato? Exatamente, vem mais ou menos disso, né? É mais ou menos tipo assim, quem que inventou o avião? Foi os Wright Brothers lá ou foi o Santos Dumont? É meio que tipo... Surge uma conjunção veio uma nuvem do éter e daí os dois puxaram ao mesmo tempo, eles fizeram download no mesmo lugar, foi assim, eu inventei o avião. Exato, na hora, né? Exato. Os macacos, eles puxaram do éter a questão de lavar a fruta e todo mundo aprendeu ao mesmo tempo. Mas você não acha que vem de um campo, pelo menos com a gente, ser humano, um campo de conhecimento, hoje vai sendo formado também, né? Favorece. Aí chega num nível que quem fizer mais rápido e tiver aquela percepção, né? Por exemplo, do avião, acho que é um grande exemplo disso, né? Porque chega num momento que, principalmente eu acho que essa criatividade é funcional, né? A da arte eu acho que não é tanto assim, mas essa que é funcional, seguramente, quanto mais se acumular conhecimento, eu acho que favorece. A arte é mais espiritual, emocional, eu acho. Não é mais da racionalidade, né? Do materialista. Eu acho que, por exemplo, voltando para a questão de que as ideias, elas estão fora da gente. Você pega o meme, vem do Richard Dawkins, que é a ideia, ela existe fora da gente e ela usa a gente, entendeu? Então você pega, por exemplo, a ideia do capitalismo, ela se espalha aos poucos, tipo um organismo passando, se reproduzindo, entendeu? É como se fosse um organismo que não é metafísico, que usa a gente para se expressar. Ou tipo o socialismo, ele pega e passa. Ou tipo a ideia até do suicídio, que é uma coisa tão pesada, e daí você pega assim, se você mostrar o suicídio na TV, aumenta muito os casos de suicídio. Exato, é como se você estivesse expandindo aquela ideia pro éter e todo mundo tá baixando da mesma ideia. Eu creio que sim. É só um jeito de ver diferente. Não, eu acho que as coisas vão sendo passadas também, né? E tem as questões da cultura, até que chega uma hora que rompe, né? Eu estava ouvindo uma questão muito relevante, eu estava ouvindo sobre o Nietzsche, de uma professora da USP, que é fantástica, ela fala sobre Nietzsche como ninguém. E ela estava falando essa questão da visão do bem e do mal, né? E na época de Homero, naquela época grega, que assim, do bem era você ser forte, né? Você ser guerreiro e tal. E aqueles que não conseguiam isso eram do mal, né? Só que aí, ao longo dos anos, a classe
eclesiástica, como que eu posso dizer, a questão mais ligada à igreja começa, né, a tomar um poder e um corpo maior. Então, aí ser bom é você se doar. Você não necessariamente tem que ser o guerreiro, né, aquele cara, né, ali não. Essa divisão já não existe mais. Então, ali, se você se doar, você se voltar para Deus, para caridade. Não, agora isso é o bom, né? Aí, então, a guerra é o ruim agora, né? O cara que mata é o ruim, né? Então, essas variações dentro também das questões da cultura, né? E que são transformadas por percepções assim, eu acho que de alguns, né? Que tem percepções e que mudam, que desbloqueiam o sentido, que se transforma geral, né? Totalmente, para todo mundo. Eu acho o tema sensacional, até porque eu acho que hoje em dia, em pandemia, talvez o grande caminho para a gente de manter uma saúde mental adequada é ser criativo. Seja criativo. O problema é que a criatividade, ela tem que estar baseada numa rotina também. Claro, não adianta você. Claro. Por isso que a questão de escrever de manhã, isso eu não inventei da minha cabeça. Eu roubei de uma autora, ela já é mais velha, mas chama The Artist's Way, sim, o livro dela. Sim. E ela tem essa questão da escrita pela manhã. Matinal. Tá. Todos os dias você escreve 3 páginas e você joga as páginas fora. Joga fora, porque a questão é você tirar o que vier da sua cabeça, é tirar os seus filtros, entendeu? É não se segurar, porque você sabe que ninguém vai ler, então você tá muito mais solto. Então vem umas ideias, e daí, olha que viagem, porque eu tava procurando essa coisa de criatividade, e eu tava estudando coisa do córtex pré-frontal também, sim, que é de onde vem a organização, toda né? a parte de funcionamento executivo, planejamento, execução. E daí o cara falou assim: você quer melhorar o córtex, você precisa também melhorar as suas habilidades de manuseio de coisas. E daí, como eu percebi que a arte vem da questão de manuseio das mãos, ele falou assim. Que a arte está muito conectada com as mãos, porque tocar um instrumento, pintar, estátuas, tudo tem a ver com a mão. Sim. E eu achei isso tão genial. E daí eu conectei isso com a ideia da mulher de escrever de manhã. Eu pensei, quando a sua mão tá solta, ela tá solta, então ela tá ativando o córtex, sim, também. Ao mesmo tempo, você tá acordando a questão da produtividade da organização, criando algo criativo. Você tá acordando as duas partes do cérebro ao mesmo tempo, entendeu? Por isso que os escritores falam que também um computador não ajuda tanto. É diferente escrever no computador e escrever num bloco de notas, escrever no papel. São habilidades diferentes que pegam partes diferentes do cérebro. Dentro dessas lidas, né, da gente, você falando disso, porque tem um outro grande ganho da criatividade. A criatividade deixa a gente mais esperto também, né? Por conta desse exercício, de se ir usando áreas que a gente não exercita, né, ao longo do dia a dia, e que são fundamentais. Por isso que eu acho que são grandes ideias mesmo. Escreve, pinta, véio. Você costuma pintar? Não pinta, vai pintar, né? Vai simplesmente olhar para o céu, vai refletir sobre outras coisas, né? E a gente está tendo muita oportunidade disso. As áreas talvez seja a grande questão, né? Hoje a gente está tendo tempo, pelo menos, está todo mundo em casa, né? Exatamente, né? É um momento de exercer de solitude, né? De exercer isso da forma mais criativa possível, né? Até porque não é aquela espera de esperar, né? É uma espera criativa, né? Uma espera expectativa de algo bom, de transformação, uma coisa boa. E a gente tem a tecnologia atual de ter o ecossistema da arte, sim, conectado com o mundo inteiro pela internet. Então você não precisa estar mais lá, né? Sim. Então você pode ter o contraste das ideias online. É uma questão de que você está na solitude pura, né? Estão surgindo, né? São coisas que aí a pandemia seguramente aí transformou totalmente. Mas, eu gostei do tema da criatividade, acho muito bom. Acho que eu quero falar mais, depois a gente fala mais. Pode repensar. Eu quero continuar esse episódio. E falar sobre coisas mais específicas da criatividade, né? Porque eu realmente acho que esse é o significado da vida. A gente é um ser que está no limite do presente, criando o futuro, entendeu? A gente está aqui, é para isso que a gente existe, a consciência. Ela serve para expandir coisas. A gente é os exploradores do mundo, entendeu? A gente está lá no leme.
Então é para isso que serve. O resto é resto. Entendeu? A saúde mental vem para isso, para ajudar. Ela é só o combustível. Mas não é questionável, né? Que realmente, de forma geral, se o indivíduo é criativo, de forma geral, a saúde mental é boa. Eu não creio muito nessa questão de doença mental atrelada, grandes questões de criatividade. Eu acho que pode até exercer uma área específica ou não, mas o resto tem razão. Eu acho que isso aí. Eu acho que depende da criatividade é a grande questão a grande questão da humanidade, da vida. É o que transforma, é o que faz a vida também ter graça. Senão a gente vive a mesma repetição de situações e muito sem graça, né? Tem que vir sempre alguém e falar, a ordem não é essa não, vamos mudar a ordem um pouquinho, porque senão não tem mais graça, né? Vamos tirar uma cadeira aqui da roda tédio, e vamos ver o que vai acontecer, né? Do Paraíso, que você pega lá, que você gosta do Dostoiévski. Eu adoro. Ele falava que quando a gente atingisse o paraíso, a primeira coisa que a gente ia fazer era quebrar tudo. Tudo, óbvio, porque assim, mas todo desenvolvimento, a gente fala tanto isso, quebra e estabiliza, o que move a gente o tempo todo. É a ausência, ter esse conflito, até porque tudo é pautado em conflito. Tanto que tem a história da melhora da morte, né? Que diz assim, você melhora, mas depois você morre, porque acabou o conflito. E o que aconteceu isso com o Paulo Gustavo? Ele melhorou um pouquinho. Exato, mas é típico. O organismo... Cara, eu falei isso em casa e você também falou aqui. O organismo, assim, olha, não tem... veja, é algo dito, assim, é mítico quase, mas assim, é tão comum, e a impressão que nos dá é essa, o organismo parou de lutar, velho. Então ele se sente bem, acabou, só que ali... Né? Então é muito comum. É a desistência. Eu não posso usar o termo desistência porque não é talvez não haja uma questão de querer ou não, né? Eu estou falando de let go, saca? Exato. Você deixou a resistência rolar. Você deixou a coisa fluir. O cara que vai se matar e daí ele doa as coisas e dá tchau e daí ele se mata, escreve a carta. Ele deixou a coisa fluir. Alguns, quando decidem, também, né? Parece que sentem até melhor, tal, quando decidem esse tipo de coisa, mas não é. Falar de suicídio não são tão bons exemplos, não é disso. Mas isso eu acho que é muito interessante. E se a gente vai falar de notícia, eu já quero falar dessa, porque talvez... Então, calma aí. Nós somos... a gente é a mente! Cara, e não tem fim criatividade. Fazer um podcast de uns 50 anos sobre criatividade, né? Sempre a gente vê conceito. Você pega, se a humanidade tiver todas as ideias diferentes, a gente vai ter mais ideias para bater em outras ideias, para criar mais ideias. Exato, fica uma exponencial. Não tem. Por isso que você pega as invenções no século, né? Século XIX. Então foi tudo meio igual e daí teve um boom de invenção e agora a gente nem consegue mais ficar a par da própria tecnologia, porque é uma questão exponencial. De crescimento de ideia batendo em ideia. Exponencial numa velocidade cada vez maior de criação de coisas. Mas é isso. Notícia, fala aí. Notícias? A minha é essa. Frente também a tudo, eu acho que não teve nada de bom na morte dele, do Paulo Gustavo, mas eu acho que teve uma coisa bonita, a manifestação das pessoas que viram nisso, sabe? Eu acho que sentiram propriamente o quanto foi e é sofrido, né? E o quanto a gente perde, mas ao mesmo tempo uma manifestação de carinho, cara, que eu curti tanto de ver, né? De amor, sabe? Né? De amor das pessoas. O amor as pessoas que ele tinha dentro dele e passou pro resto. Exato, cara. As pessoas, sabe... conseguindo se ver nele de novo, essa possibilidade de, olhar para o outro, cara, de amar, de olhar para coisas boas, né? Coisas tão interessantes e felizes, alegres. Eu acho que é uma forma melhor de ver a vida, né? De uma forma bem melhor. O humor, isso, né? Cara, eu achei tão bonito. Fazia tempo que eu não via. O óleo da vida, né? Eu vi coisas assim, sabe quando Ayrton Senna morreu? Foi uma comoção, né? Ou figuras assim, mas a morte dele, eu acho que até pela luta, né? A luta de todos dele em busca da vida, e eu acho que ele representou tanta gente, né? E é uma comoção de que aquela coisa de que os bons morrem cedo, saca? Tipo a treta da Lady Di, assim, a morte da Lady Di, que todo mundo amava, e daí... A gente pensar de forma... cria um mito. Do pensamento, né? Mas o exemplo dele é muito bonito. Muito. É claro que a morte precoce, né? Isso
favorece essa traumático, né? Essa coisa dele ainda ter a mãe viva, e daí vem o Dia das Mães. Mas, sabe, isso é do texto do Carpinejar. Nossa, eu fiquei mal em casa. E olha que eu nem conhecia tantas peças dele. Sim, eu também não. Incrivelmente. Posso falar, eu conheci ele. Desculpa a minha ignorância agora também. Por conta dele já doente, na realidade. Expandiu, ele se transforma em algo, uma fênix. Mas eu acho que ele repassa para tudo. Ele representou muito, porque eu acho que como Paulo Gustavo, tanta gente viveu isso, sabe? Tantas histórias interrompidas, tantas famílias sofrendo, tanto batalhas, amor, né? E tanto amor, né, dentro disso tudo, né, que na realidade é o que está salvando, a galera aí. Então, a Tata Werneck, que era uma amiga dele, falou muito próxima, né? Muito próxima dele, falou que o que conforta ela é saber que isso também vai funcionar como exemplo, para saber que pega em jovens, entendeu? Sim. Que pode acontecer com qualquer um. Ela falou que, eu não sei se foi ela que falou, mas que todo mundo, ele era tão próximo da família brasileira que agora é como se todo mundo tivesse perdido um ente querido, entendeu? Agora todo mundo está num mesmo nível. Vivendo, né? Isso, eu concordo. E é isso, acho que espero que as coisas passem o mais rápido possível, que a gente não precisa perder mais gente ou ter que sofrer por esse tipo de coisa que a gente está vivendo, mas... Beleza. Ó, vamos fechar? A minha notícia eu vou deixar para semana que vem, porque não tem nada a ver, eu gostei, achei mais bonito isso. Isso então fica para semana que vem. Vamos. Pessoal, a gente vai ter convidado logo. E Boa. É isso aí, assistiu nós. Novidades. Tamo no Spotify, tamo no Deezer, tamo no Instagram. É isso aí. Facinho achar. Boa semana, gente. Valeu. Boa noite.